Olá, povo de Deus! Nesse dia 10 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Samuel, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 33, que está escrito assim na palavra de Deus. É um capítulo mais extensivo, mas fique ligadinho aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste vestes de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, que sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida do seu irmão, a quem matou, para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem e deitar-nos a perder, e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos teus cabelos, dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado? Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei:
Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que me pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isto, porém, sábio é, meu senhor, conforme a tua sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto, vai, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, inclinou-se e agradeceu ao rei e disse: Hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça, e não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda 2ª vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao meu pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, e dizer-lhes: Para que vim de Gesur, melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui que chegou o momento que o rei sente saudade de Absalão e manda trazer, mas fala: deixa ele aí, mas eu não quero ver a face dele. E a Bíblia diz que por 2 anos Davi não viu Absalão. Mas chegou o momento que Absalão exigiu que visse ao rei. E falou: mas não adiantou nada o rei querer que eu venha para cá. E ele não quer me ver, então que me mate. E aí a Bíblia diz que Joabe vai até o rei, entrega essa mensagem ao rei, e quando o rei recebe essa mensagem, ele permite, que Absalão vai até a presença dele,
E a Bíblia diz que quando Absalão chegou diante de Davi, ele se prostrou com seu rosto em terra, né? E o rei beijou a Absalão. E nós vamos ver que essa história continua. Vai ser ministrado pelo pastor Mateus, a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Então, nós podemos ver que essa história ela continua. E a palavra de Deus, né, ela é bem explicada. Então, geralmente, quem não tem paciência de ouvir, quem não tem paciência de aprender, não consegue acompanhar a palavra do dia. Mas se você não tem paciência, ore a Deus, porque Deus vai te dar. Deus vai dar paciência para você escutar a palavra, para você aprender, para você ter uma vida baseada na palavra de Deus. Porque muitas vezes nós temos visto por aí tantas coisas que estão acontecendo. Tantos escândalos, tantas vergonhas, tantas unções precipitadas, quantas pessoas, quantos novos na fé estão sendo colocadas diante de obras e não estão prontos, não estão preparados, acabam se desgostando, acabam entrando numa situação que desacreditam de tudo. Então, por quê? Porque muitas vezes as pessoas não estão querendo aprender a palavra de Deus. E se faz necessário estudar, se faz necessário a gente querer, a gente ter o desejo de ouvir, de aprender, porque tudo que a gente puder pegar de bagagem, e a palavra de Deus lá no Novo Testamento diz assim: guarda o bom depósito. O que seria esse bom depósito? É tudo que nós conseguimos aprender mediante a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta para uma vida toda. Eu sempre digo isso, que a palavra de Deus, ela é uma bússola para que a gente caminhe com Jesus. E se a gente não tiver o interesse de aprender a palavra de Deus, como que a gente vai caminhar com Jesus? Sem conhecer a verdade. Como que a gente vai receber libertação? Sem conhecer a verdade. Então, nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender, nós precisamos buscar tempo. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Arrume um tempo. Conquiste um tempo. Em nome de Jesus. Porque se você não tem tempo para Deus aqui na terra, você vai querer passar uma eternidade com Deus? Pensa bem. Se você fala que não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para congregar, você não tem tempo para ir na igreja, você não tem tempo para orar, você vai querer passar uma eternidade com Deus? Pensa bem, analise. Porque muitas vezes as pessoas elas estão dando essa desculpa, que não tem tempo para Deus. Então, se a pessoa não tem tempo para Deus, também não queira depois que o Senhor... o Senhor, eu quero ser salvo, eu quero ir para a glória, mas não tem tempo para Deus. Então, reveja seus conceitos em nome do Senhor Jesus e comece a buscar ao Senhor. Comece a cultuar, comece a ler a palavra, comece a sentar para aprender, participa do discipulado na igreja. Fala para o seu pastor, você que não congrega conosco na IAP, fala para o teu pastor: pastor, eu quero aprender. Me ensina a palavra, que ele vai sentar com prazer e vai te ensinar. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenha um dia de bênção e de vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu sou a pastora Maria Paiva, da IAP, Sol da Justiça.